Bem-vindos, amigos queridos, a mais um vídeo do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou dar continuidade a um tema que a gente já conversou no vídeo anterior, que é a questão da prece. No vídeo anterior nós falamos sobre mecanismos de ação da prece e hoje nós vamos falar um pouco sobre maneira de orar. E a gente vai continuar fazendo reflexões baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Nesse capítulo, os Espíritos nos dizem uma coisa muito importante para a gente gravar no coração. Eles falam o seguinte: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, eles voltam a reforçar aí a necessidade que nós temos de fazer nossas preces e a importância que ela tem nas nossas vidas, como nós já discutimos um pouco no vídeo anterior, sobre como ela nos traz proteção, como ela ajuda a gente a não criar mais problemas no nosso dia a dia, além daqueles que nós já temos que passar, e aqueles que nós temos que passar, como ela nos fortalece para que a gente passe melhor, para que a gente passe com mais segurança, mais fortalecidos e mais serenos para aqueles momentos difíceis, né? E ele nos traz também aqui uma orientação sobre aqueles momentos em que a gente faz aquela prece bem maquinal, sem pensar muito no que está falando. Ele diz o seguinte: muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito. Por isso se crê em quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes nesta ou naquela ordem. E eles nos orientam aqui que o mais importante numa prece não é o tanto que eu repito ela, a palavra que eu uso, mas o sentimento que eu coloco ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está pensando em fazer uma prece por uma obrigação, por um hábito. E às vezes nessa prece que a gente faz no hábito, a gente esquece de se concentrar naquilo que está falando e a gente começa a pensar nos outros problemas do dia a dia. A gente começa a repetir palavras, mas aqui na cabeça às vezes está pensando no problema que o filho teve na escola, na conta que tem que pagar, no problema que está tendo lá no trabalho, na dificuldade financeira. Eles nos orientam que esse é um momento que a gente tem que ter cuidado, que é um momento da gente entrar com o nosso sentimento. Então a gente tem que entender aquilo que a gente está falando. Não tem problema nenhum a gente fazer preces e orações já pré-estabelecidas, como por exemplo quando a gente reza o Pai Nosso, que é uma prece maravilhosa, é uma prece divina e que nos fortalece muito. Mas é importante que quando a gente faça essa prece, a gente mantenha a concentração, sabendo o que nós estamos falando, o que nós estamos pedindo, o que quer dizer isso que a gente está repetindo, né? Isso é muito importante. Então, nós podemos sim fazer preces já pré-estabelecidas e conhecidas, desde que a gente pense naquilo que está falando, entenda o porquê está fazendo e o que está falando. E nós podemos também fazer prece como uma conversa com a espiritualidade. A gente pode entender que na hora que eu estou orando, que eu estou fazendo essa minha prece, eles estão me escutando, os espíritos superiores, os espíritos de luz, nosso anjo guardião. Então a gente pode fazer como um diálogo mesmo, uma conversa simples, falando daquilo que nós necessitamos. E os espíritos seguem dizendo o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo: Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é a necessidade da sinceridade nesse nosso momento de prece, nesse nosso momento de oração. Sermos sinceros com aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que nós estamos querendo, mesmo quando o nosso sentimento não é muito bom. Por exemplo, às vezes a gente passa por situações difíceis que abalam até a nossa fé e a gente ainda, crianças espirituais que somos, ficamos meio perdidos perguntando: meu Deus, por que isso na minha vida, né? Quando na verdade tudo que vem pra gente vem para nos fortalecer, vem para algo de melhor na nossa vida lá adiante, né? Vem para nos tornar melhores, né, na nossa caminhada. Mas mesmo quando a gente não tá bem, tá meio rebelde, tá com alguma dificuldade de sentimento, que a gente ponha isso na nossa prece, na nossa oração com sinceridade. Não tem problema falar, meu Deus, tá muito difícil passar por isso, eu não entendo por que o Senhor trouxe isso para minha vida, me ajuda, me esclarece, fortalece a minha fé.
eles também vão nos ouvir. Isso é sinceridade, é isso que eles esperam da gente. E aí a gente vai ter o nosso coração tocado e no dia a dia, através de situações, através de inspirações, através de pensamentos, os caminhos vão se abrindo e vão se esclarecendo e a gente vai entendendo muita coisa que acontece e a gente vai entendendo a melhor forma da gente agir nesses momentos e nessas situações. É importante também que a gente vá fazer a nossa prece com muita humildade, sabendo que todos nós necessitamos uns dos outros e também do mundo espiritual. Que nós temos sim nossas dificuldades e isso não é problema nenhum, que nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para aprender e que nós temos esse respaldo na prece. Que ela tenha sentimento, porque o sentimento vai dar profundidade a ela. E os espíritos falam uma coisa aqui interessante, que eles falam da necessidade de um arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. E esses benefícios são os mais variados. O benefício pode ser a saúde que nos dá condições de caminhar, e às vezes até a doença que nos faz rever situações, que nos faz repensar e replanejar a nossa vida, que nos ajuda a modificar sentimentos, que nos ajuda a ver aquilo que é realmente importante. Que a gente saiba ter gratidão por tudo que nos chega, mesmo as dificuldades. Isso às vezes é difícil, é um exercício diário que a gente precisa começar a fazer e aprender a pouco e pouco. Mas quando a gente consegue isso, a nossa vida se transforma, a nossa dor ela é ressignificada e o nosso caminhar se torna muito mais fácil, mais seguro, mesmo que as dificuldades continuem aparecendo, né? Eles dizem o seguinte também, os espíritos, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Então, eles falam assim, ó, pensa bem naquilo que você está pedindo, né? Eles vão conceder coisas que sejam úteis para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos. E muitas das provas que nós passamos são necessárias para esse crescimento, para esse desenvolvimento como espírito imortal. E aí a gente fala, mas então o que eu vou pedir? Eles orientam. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Ou seja, muitas vezes aquela situação difícil, aquela prova que a gente está vivendo, ela é necessária para o nosso crescimento, mas a gente pode pedir para ter paciência para passar por ela. A gente pode pedir para ter resignação para aceitá-la, fé, fortalecimento íntimo. A gente pode pedir para que a gente passe por essa situação com uma melhor consciência. E aí a dor, ela é ressignificada. Aquilo que parecia insuportável começa a ter sentido na nossa vida. E a gente começa a ter aquela real noção de que tudo passa. E que nós estamos sim caminhando por um momento difícil como uma melhora íntima, como um aperfeiçoamento, porque todo momento difícil traz renovação de sentimentos, a gente repensa muito da nossa vida. Então, muitas vezes isso é necessário, mas os espíritos não nos abandonam nesses momentos também, eles nunca nos abandonam, né? Nosso anjo guardião, os espíritos superiores de luz. Então, que a gente tenha essa noção e essa consciência e use desse ferramenta da oração para pedir aquilo que é bom, aquilo que é certo. Pedir, quando o sofrimento está muito grande, Senhor, me ajuda, se for possível aliviar a minha dor, alivia. Se eu tiver que passar por ela mesmo, que eu saiba passar com sabedoria, com bons sentimentos, com resignação, com paciência, e nós sempre seremos ouvidos quando fizermos esses pedidos na prece. Ele fala que a prece pode ser feita a qualquer instante, você não precisa ter um horário, falar, só posso rezar a tal hora, em tal dia. Não, a prece ela pode ser feita até no ambiente de trabalho, está passando por uma situação difícil, é aquele momento que você para alguns segundos, fecha os olhos, eleva o pensamento a Deus e fala, Senhor, me ajuda nesse momento a agir da melhor maneira possível, me dá paciência, me dá entendimento. Se a gente fizer isso com o coração, a gente vai estar sendo ouvido. A
prece pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós sempre somos ouvidos, temos a possibilidade de nos conectarmos com algo melhor. E para encerrar a nossa conversa de hoje, eu vou ler um textinho que está nesse capítulo, né, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. É um texto que chama Alegria da Prece. Esse texto é de Santo Agostinho e ele foi psicografado em Paris em 1861. E ele diz o seguinte: Vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento, e a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Muito obrigada, mais uma vez, pela companhia de vocês nesse nosso vídeo e nos vemos na nossa próxima reflexão.